E aí, meu amigo? Paz, Kleber. Boa Paz, tarde a todos. Como é que paz, tá, meu paz. irmãozão? Bom te ver. Graças a Deus também. E você, como é que tá? Tudo em paz, Kleber. Graças a Deus, tá tudo bem. Estamos Glória a aqui. Deus. Como é que tá essa Bahia aí? Kleber, graças a Deus, vai tudo bem, né? Esses são dias que a gente está gerando uma mobilização maior, né? Não só pela Bahia, mas pelo Brasil, Sim, sim. para entender qual os próximos passos nossos como igreja, né? Yes, yes. Glória a Deus, glória a Deus. E vamos entender, e com certeza, os dias que estão por vir serão mais poderosos do que os que já passaram, né? Aleluia, O reino de Deus está aleluia. apontando para o futuro e nós vamos entrar nele. Nós vamos entrar nele com Amém. muita ousadia, com muita expectativa e fervor no coração, né? É. Amém, Kleber. Silvio, nós estamos fazendo essa live aqui, né? Já tem um tempo que eu estou trazendo pastores, amigos, pessoas que a gente crê, né? Que carrega algo, que carrega uma porção para dividir, né? Nós chamamos de livecast. É uma espécie de podcast na live aqui. E hoje eu tenho o prazer de ter você, né, meu amigo? E aí, eu acho que muitas pessoas te conhecem aqui, que está aqui, né? A maioria das pessoas te conhece, alguns não devem conhecer. Mas, ô Silvio, fala para nós, assim, como que foi o início do teu chamado, assim? E qual foi o maior desafio? Kleber, o início do meu chamado, ele começou a ser construído já no ano de 2007, né? Ali com a saída do pastor Jai do presídio. Agora, meio que aconteceu um episódio parecido com depois que Jesus parte, como ficariam os discípulos para o próximo passo. Uau, isso é incrível, hein? Então era um desafio, né? Você ter que dar continuidade àquilo que havia iniciado no ano de 2004, 2005, 2004, havia iniciado um trabalho poderoso dentro do presídio de Valença e o Senhor começou a salvar pessoas, começou a tocar pessoas e como sempre fui um cara muito intenso, o tempo todo ali ao lado do pastor Jai. E eu havia decidido por uma vida de santidade, de uma busca e um mergulho profundo no lugar de oração, de jejum. E alguns anos depois, de uma forma milagrosa, uma prima minha estava marcando o casamento dela e ela havia colocado meu nome para ser padrinho do casamento dela. Eu ainda estava Uhum, com 26 anos de cadeia para tirar e o Senhor moveu as águas, né? O Senhor uhum, agora vai, usa as autoridades, né, para que houvesse uma detração penal e ali foi me dada a oportunidade de ir para o semiaberto. No uhum. semiaberto, o pastor Jai vai embora, eu acabo ficando ali com o encargo de dar continuidade ao que havia se iniciado no regime fechado. Uhum. E ali aquilo só me empurrou com mais devoção para um lugar de oração, de entender o que Deus queria fazer ali. E o Senhor Uhum. falou comigo que era para pedir o diretor do presídio que me cedesse um terreno do lado do semiaberto para construir uma igreja no semiaberto. Uau! É. E aí, Kleber, foi algo muito poderoso, foi algo assim, um tempo de muito favor, porque o diretor do presídio, Deus havia movido o coração dele, o coração do diretor se inclinou ao meu coração e ele cedeu esse lugar. E nós começamos a construir. A primeira igreja que eu pastoreei foi no regime semiaberto, né? Uau! Pastoreei por 1 ano e 8 meses. E depois de
construir essa igreja, quando eu estabeleci corpo diaconal, obreiros, tudo prontinho, aí chamaram mais 16 nomes para condicional e meu nome era um desses. E aí o rio não parou mais. A gente está aqui hoje, né? 18 anos de história, de ministério. Uau! E esse trabalho maravilhoso aí na Bahia e no sertão, que coisa incrível que você tem feito, né? Deus tem te usado com muita graça. Ô, Silvio, e assim, talvez tenha pessoas aqui que estão vivendo algo semelhante no sentido não característico, né? Na mesma condição que a sua, mas talvez início de ministério, sonhando, sem saber para que rumo tomar. Né? E você tem alguns testemunhos muito fortes, né, Silvio? Você tem É, muitos testemunhos poderosos, né? Por exemplo, a construção do templo aí da da sede, igreja, da da sede. sede, é um milagre assustador, né? E você tem alguns a que você qual conselho você daria para o cara que está aí, talvez inseguro, com medo, tem um chamado, mas não encara, sabe o que deveria fazer, mas não faz? E nós temos uma geração hoje no Brasil, nós temos muita gente no Brasil hoje que tem um chamado poderoso, que carrega uma unção poderosa, que carrega uma voz gritando dentro delas, eles não conseguem, de maneira alguma, pôr para fora, viver isso por algumas razões, medo, insegurança, e uma série de coisas. O que você diria, por exemplo, para essa geração? Kleber, a primeira coisa que essa pessoa ela precisa ter é a convicção de que Deus chamou ela para viver isso, né? Essas verdades, elas precisam ser fundamentadas no espírito da pessoa que entende que ela foi chamada por Deus para viver isso. E ela precisa confiar nessa voz. Ela precisa ser determinada e ela precisa ser muito atenta às medidas de Deus. Porque Uau! depois que eu saí do presídio, eu vivi um processo de reconstrução aqui fora, que foi a minha vida Uau! familiar, trabalhista. E durante esse processo em que eu havia abrido uma loja de roupa aqui em Santo Antônio de Jesus, eu acabei, apesar de estar congregando, fazendo parte de um ministério, eu acabei perdendo o meu coração naquilo que era a minha vida de devoção, naquilo que era a centralidade do Senhor. Peraí. Volta aí, dá uma ênfase aí. Você estava no Senhor, a coisa estava fluindo, estava acontecendo. Você saiu Foi. e começou a fazer algumas coisas. E nesse processo Mon- você disse que você perdeu o coração. Explica isso Foi, aí para nós aí. Talvez tenha alguém que está montei, nessa mesma situação. montei uma loja, né? Uma loja de surfwear, uma loja que esses produtos, na verdade, eu comecei a vender no semiaberto Uhum. e há uma graça sobre a minha família na área de vendas. Aham. Então a gente começou a prosperar, eu e Marcelo trabalhando com roupas. Nesse período, Uhum. eu havia falado algo que aquilo meio que foi uma sentença para que Deus me empurrasse novamente para o ministério. Uau. Primeiro porque eu havia dito que eu só iria voltar a trabalhar novamente com o que Deus havia me confiado depois que eu prosperasse muito para não depender de dízimo. Meu Deus. Então eu não queria depender de dízimo. E a gente sabe que o formato não é o nosso, né, Kleber? É do Senhor. Yes, yes. Aí essa palavra foi uma sentença que com 30 dias a minha loja fechou. Faliu, fiquei Oh, devendo meu. muito. E isso me empurrou novamente para dentro do quarto. Uau. No quarto eu me tranquei ali para estar jejuando e orando. E quando eu comecei a fazer isso, Deus me deu uma visão de Uhum. uma rua com uma casinha amarela e Deus disse, vá lá e aluga essa casa. E olha só Uhum. que loucura, né? A minha geladeira pura, a gente devendo, e eu fui lá e aluguei essa casa, onde Deus me Uhum. mostrou. Uhum. E nessa casa,
nesse período de crise, a gente começou a dar os primeiros passos, que seria madeira. Madeira, uma parte eu catei no lixo de uma construção demolida, telha eu catei no meio da rua. E as pessoas me dizendo que eu estava maluco, que Deus não havia falado nada comigo, porque eu estava agora abandonando tudo para ir para uma comunidade muito carente, a quarta comunidade mais perigosa na época da minha cidade, Uau. para iniciar um trabalho. E nesse período, eu inicio esse trabalho lá. Uhum. Deus usa uma irmã, a irmã coloca um dinheiro de 10 cadeiras para mim e eu iniciei o trabalho lá. Ah, E aí eu saí de porta em porta, batendo de casa em casa, oferecendo discipulado, estudo bíblico. As pessoas começaram a me receber. E aí os processos começaram a acontecer, né? Porque depois dessa casinha, agora nós entendemos que era tempo de trabalhar pela compra do nosso terreno e construção da nossa sede. A uau. gente sempre trabalhou muito com essas questões de bazar, feijoada. Eu havia recebido uma indenização da TAM, ofertei esse dinheiro para a igreja. E quando a gente Uhum. juntou 21 mil, na época, isso tem tempo, né? 21 mil, naquela época, 21 mil era um dinheiro, né, Considerável, né? considerável. Aí eu fui para uma conferência. Aquele período, Júdice já tinha começado a pastorear, tanto eu quanto o Marcelo. E Uhum. Júdice me chamou para ir para uma conferência com ele, que ele queria me apresentar a Luiz Hermínio. As Uhum. pessoas ainda não ouviam falar de Luiz Hermínio no Brasil. Era E da aí aliança na época. ele era da Aliança na época. E aí a gente foi lá conhecer Luiz Hermínio. E quando eu cheguei lá, Luiz Hermínio estava pregando. E ele começou a orar em línguas e cá no meio do povo eu interpretei. Uau. Aí eu ouvi Deus falar assim: de quem é aquele dinheiro que você tem lá? Eu disse: é seu. Aí Deus disse: mande todo para mim na África. Eu disse: está amarrado. Aí, meu Deus, não. Deixou de ser. Não é mais. Não. Eu disse: mandar o suor do povo para um lugar que a gente não conhece, sendo que a gente paga aluguel. Nós ainda não tínhamos uma sede própria. Aí, ouvindo aquilo, ainda assim eu fui orar, e quando eu fui orar, Deus disse: mande o dinheiro para mim na África. Eu disse: amém. Aí a gente usou uma parte numa base de missões que a gente tinha aqui, 14 mil eu liguei para Júdice. Quando eu liguei para Júdice, falando que Deus tinha mandado enviar esse dinheiro para a África, Júdice disse: olha, Silva, é de Deus isso aí, eu estou com uma equipe de missionário aqui orando para abrir 3 bases na África e o valor que a gente precisa é esse aí mesmo. Reúna toda a igreja e se um irmão dentro do corpo não concordar, não é de Deus você enviar. Aí Uau. reuni, todo o corpo concordou, nós enviamos o dinheiro. Eu achei que Deus não queria mais que a gente construísse templo. Uhum. Eu disse: amém, se Deus pediu o dinheiro. Quando nós enviamos esse dinheiro, coisa de 30 dias depois, a patroa de Marcele, né, a dona de uma indústria aqui na Bahia que trabalha com cosmético, ligou para Marcele. Marcele ainda estava no auxílio maternidade e disse: olha, a gente quer te abençoar. Aí Marcele perguntou o que era. Ela disse assim: você vai colocar a Nea, que é a sua demonstradora, para vender para você, e a gente vai te dar a comissão dessas vendas. Uhum. Em 40 dias, o salário de Marcelo foi 16 mil reais. Uau. Deus é Aí incrível, ela né, velho? pegou esse dinheiro, ofertou para a igreja. E nesse. Foi muito violento, Kleber. Muito violento. Nós ainda testemunhamos isso como se fosse hoje, porque tem encorajado muitas pessoas, né? Sim. Outros pastores têm se agarrado a esse testemunho e têm vivido isso. Porque nós acreditamos que o céu não está em crise, né? Quem está em crise é a terra. Quando a Uhum. terra alinha, o céu responde. E aí, quando esses 16 mil chegou, Marcelo ofertou para a igreja. Havia chegado um casal na igreja, que
estava completamente destruído ministerialmente, foi o presbítero Lio e Estela, e Deus começou a restaurar a vida de Lio. E aí, Lio olhou para mim e disse, pastor, vai lá e faz uma proposta para o dono do terreno. Eu tenho um terreno aqui num condomínio, eu te dou esse terreno, a igreja me paga como puder, como quiser, e o senhor dá a diferença lá ao cara e compra o terreno que a igreja quer. Chamei o cara disse que fazia esse acordo, né? A gente deu o cara 21 mil e o terreno e compramos esse terreno que é a sede. Nesse período, eu disse, já está chegando o final de ano, Deus não deve querer que eu construa agora. Faltava 81 dias para outubro. Deus falou assim comigo, cave os buracos que eu estou mandando o recurso. Uau! Aí eu reuni minha equipe e disse, olha, Deus falou comigo que é para a gente cavar os buracos, que vai mandar o recurso do templo. E nós temos 85 dias, na verdade. Foi 85 dias para construir o templo. Ele disse, se Deus falou, a gente está com o Senhor, pastor. E moral da história, 81 dias depois, a nossa sede estava pronta. Fala a Pessoas metade paravam na aí, rua. Silvio. Fala a dimensão aí pro pessoal. Porque talvez o cara fale, não, em 81 dias ficou pronto. Aí pensa, levantou lá um cômodo de 2 por 2. É importante isso, para o pessoal entender o tamanho do milagre. Né? Né? O terreno total é um terreno de 10 por 30. Nós só usamos 8 por 24. Uhum. Uma galeria para 100 pessoas em cima. O terreno, o templo hoje cabe sentado 300 pessoas. O nosso templo Uhum. hoje cabe sentado 300 pessoas. Mas ainda tem Então, assim, um subsolo. a gente tem o escritório pastoral, a gente tem tesouraria, a gente tem escritório de mídia, banheiro, tem uma cantina, tem uma sala infantil e temos outra área que a gente ainda não utilizou ainda. Mas então, na construção de 81 dias, nós estamos falando de praticamente 3 andares. 3 andares. Meu, Uma estrutura para 5 andares, né? A estrutura do nosso prédio. uau! A gente investiu muito em fundamento porque a gente acreditou que futuramente o prédio pode ser uma escola, né? A gente pode fazer ali os andares para edificação do corpo. E logo após o Senhor não tem parado mais, né? Os milagres têm sido grandes. E assim, Kleber, o conselho que eu gostaria de dar para aqueles que querem viver ministério é seja totalmente dependente do Senhor. Mano. Jesus é a fonte de tudo que você precisa, de encorajamento, de cura, né, de recursos. Hoje, nesse bairro, nós estamos ali, chegamos em 2010, dá 13 anos que nós estamos nesse bairro, e uma cidade tem sido tocada, né, por aquilo que Deus nos confiou, estados têm sido tocados, nações têm sido tocadas. Para você ter uma ideia, né, do que Deus tem feito aqui, nós já tivemos experiências do delegado da nossa cidade vir cultuar com a gente, né? O delegado da cidade sentado ao lado de pessoas que um dia ele já aprendeu ser ministrado, ser tocado pelo poder de Deus. E a gente só se alegra, né, Kleber, por perseguir esse chamado, por ser dependente de Deus. Outra coisa que eu gostaria de frisar, né, se você é alguém que quer viver chamado, não espere públicos nessa trajetória. Não espere que no início pessoas vão te aplaudir, pessoas vão te dizer que você está fazendo o que é certo, porque esse momento é um momento seu com Deus. Eita! Outra coisa que eu gostaria de falar é não se ofenda com pessoas, porque as pessoas que hoje ela não entende são as pessoas que lá na frente elas vão entender e elas vão contribuir com aquilo que Deus
colocou dentro de nós, né? Eu acredito, Silvio, que de todas as coisas que trava a vida de homens e mulheres de Deus incríveis, né? De estarem vivendo a vontade de Deus, existe um conjunto de coisas, do meu ponto de vista, tem duas que fazem parte desse conjunto de coisas. Uma é a necessidade de aprovação, aplauso. Muitas pessoas não conseguem fluir, avançar, porque elas têm uma necessidade de aprovação. Elas precisam que alguém diga que está dando certo. Elas precisam que alguém elogie, elas precisam que alguém afague o ego delas, para elas terem a sensação que Deus está aprovando. Isso é a primeira coisa, eu acho um perigo isso, né? Eu estou até para escrever uma mensagem que o tema vai ser Entre Vaias e Aplausos, né? Nós temos conceitos muito equivocados a respeito disso. Existem vaias que nos abençoam mais do que muitos aplausos. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa. E a outra coisa que rouba muito a história de muitas pessoas é a ofensa. Muitas pessoas estão paralisadas na ofensa. Estão parados onde se ofenderam e dali não deram mais nenhum passo. Verdade. Né? Estão ali paralisados na ofensa. Fui ofendido há 5 anos atrás. Dali para frente ela entregou a sua história ministerial, a sua história proposital. Ela entregou tudo e parou. E ali ela não consegue mais viver, ela não consegue mais andar, ela não consegue mais avançar. Ela é fruto da ofensa. Eu acho que isso é um negócio... Oh! E Kleber, Oh! eu acredito que Deus vai curar pessoas aqui hoje nessa Em live, nome de Jesus. nesses dois pontos que nós estamos tratando. Porque assim, quando Deus me confiou esse ministério, o Ministério Homens de Fé, foi um dia de madrugada, eu ainda estava no regime fechado, orando, e Deus começou a me dar uma visão. E essa visão eu comecei a escrever, e nessa visão eu via creches, escolas, hospitais, igrejas sendo construídas. E eu lembro que eu procurei um colega de cárcere e pedi que ele passasse a limpo aquela revelação, até porque a minha escrita era uma escrita muito difícil de entender. Uhum. E eu lembro que a primeira pessoa que eu decidi mostrar aquela revelação foi o meu padrasto. Uhum. E você não sabe o quanto eu sou grato por aquilo que eu ouvi dele. Uau! Assim que ele acabou de ler, Kleber, ele olhou para mim e fez: bonito tá, eu quero ver sair do papel. Ai, ei, camarada. Kleber, isso foi o suficiente para me empurrar até aqui. Uau, uau. Existem palavras que não são para a tua morte. Presta atenção nisso aqui. Existem palavras que não são para a nossa morte. Ela é para a nossa cura. Uau. Meses depois, Kleber, ainda no fechado, com homens de fé, antes de construir igrejas, a Rádio de Valença estava me tirando do presídio para dar entrevista na rádio e me levando para faculdades para dar palestras sobre ressocialização, porque eu havia iniciado um projeto de geração de emprego e renda que estava tocando presos, o presídio e uma faculdade. Oh, Entende, Kleber? Yes. Então, Yes. assim, a questão da ofensa. Hoje eu tenho pessoas que outrora olhou na minha cara, disse que eu estava maluco, que essas pessoas hoje trabalham do meu lado, são meus braços direitos. Por quê, Kleber? Porque pessoas que não se ofendem, elas vão ser uma semente para a unidade. Meu pai. Meu Deus. Meu Deus. E eu tenho dito, eu acho que eu até, se eu não me engano, eu até falei isso no livro Maturidade. Eu tenho dito o seguinte, que Estevão, ele tinha duas opções, né? Uma, de olhar para de onde estava vindo as pedras, de onde estava vindo a ofensa, e focar, fulano me apedrejou, fulano também, estou olhando. Ele poderia ir morrer apedrejado do mesmo jeito. Né?
e morrer apedrejado do mesmo jeito. Ele só ia ter identificação de quem apedrejou. Mas ele tomou Verdade. outra decisão. Ele resolveu olhar para cima. Meu E aí, Deus. meu irmão, era uma pedrada e uma janela se abrindo. Outra pedrada abria ainda mais. Outra pedrada abria ainda mais. A revelação. Quanto mais ele era ofendido na terra e olhava para o céu, mais revelação do céu ele tinha. Mais revelação do céu ele tinha. O problema é que nós olhamos demais para a terra, né? Tudo nos Verdade. ofende, né? Tudo nos ofende, É. tudo nos magoa, tudo nos machuca. E aí, irmão, nos paralisa. E às vezes essas pedradas, Deus está permitindo só para você olhar para cima e ele te mostrar que o É. filho do homem, que estava assentado à direita do Pai, agora já está de pé. E Kleber, quantas vezes essas pedradas não me empurrou para o meu quarto? E Uau! todas as vezes que eu dobrava o meu joelho, eu via o Senhor afirmando aquilo que ele havia me dito há anos atrás. Oh, Sabe, oh, Kleber, foram anos da minha vida que eu tive que ministrar para a igreja vazia, e Deus yes! me dava visões com a igreja cheia. Uau! Foram anos da minha vida, Kleber, que eu tive que entrar dentro do meu quarto e dizer para o Senhor: eu creio em tudo que o Senhor falou, mesmo que Uau! ninguém esteja crendo. É, 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 Porque se é. existe uma coisa, Kleber, que Eita. afirma o ministério, é: se creres. Eu É. não dependo de que alguém creia. Se creres, verás a glória de Deus. Uau! 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 O Uau! grande problema da nossa geração é que eles estão querendo que os outros passem a crer naquilo que eles deveriam estar crendo. Está querendo que as pessoas creiam em algo para eles mais do que eles, né? Mais do que eles. Eu tenho Mais dito do para que os, eles. eu tenho dito para os líderes, você não pode crer pelas pessoas mais do que elas creem naquilo que é delas. É isso Né? aí. Às É vezes, isso aí. a gente crê no casamento do outro mais do que quem está perdendo o casamento. É isso Às aí. vezes a gente está crendo no cara que está querendo, que tem um chamado, mais do que ele que tem um chamado. Né? Nós Verdade. estamos crendo a empresa do cara está falindo, nós estamos crendo que Deus vai mudar mais do que o cara que tá precisando daquilo. Isso precisa mudar, é um Meu conceito. Deus. Ei, Kleber, é um conceito. Kleber, o que tem. Tu não sabe como Deus te usou aí, Kleber. Porque o que tem de pessoas que nós esses dias estamos dizendo a ela: vão lá e orem pelas suas empresas, e elas estão optando por fechar, sendo que Deus está querendo usar elas num tempo de deserto para afirmar que quem sustenta as empresas dos filhos de Deus não é a economia, é o céu. Yes, yes, yes. A gente não pode. As pessoas. Sabe uma coisa? A sensação que eu tenho é que nós estamos falando de fé sem fé. Nós estamos indo para reuniões de fé sem fé. Estamos falando de crer sem crer. Estamos falando de Deus sem acreditar nisso. Meu irmão, o Jesus que nós cremos e o Deus que nós cremos, não existe nem ao que se comparar. Seria uma ofensa a gente tentar explicar a dimensão de Deus. Seria uma Meu desonra. pai. Se eu tentar falar para você o que Deus é, eu vou estar desonrando Ele. Porque não existe uma maneira de eu te explicar quem é Deus. Né? Verdade. De eu tentar te dar uma dimensão. Nós precisamos acreditar. Agora, a pior coisa que pode se fazer na relação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, seja em qualquer área, ministério, empresarial, familiar, saúde, etc, etc, etc. A pior coisa que nós podemos fazer a respeito de Deus é andar com Deus sem crer que Ele é capaz de fazer o que nós precisamos.
Meu Deus do céu. Meu Deus. Entendeu? E, infelizmente, nós temos um povo que faz isso. Ele anda com Deus, mas ele não confia em Deus. Hum, Você está entendendo? É aquela Tô. pessoa que tá com você, mas ao tempo inteiro desconfiando de você. Você fala assim, vamos. Ele fala, vamos. Mas será? Não sei. E a Bíblia diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor. Muitos de nós fazemos isso. Essa é a parte mais fácil. Entrega teu caminho ao Senhor. A maioria de nós fazemos isso. Agora, a parte difícil é confia e ele fará. Verdade. Porque Verdade, às vezes Kleber. a gente entrega, mas entrega assim, olhando. Será que ele vai dar conta? Será que ele vai fazer? Será que ele vai realizar? Será que ele vai proteger? Será que ele vai suprir? Será que ele vai cumprir o que ele falou? Nós entregamos, mas não confiamos. E a É, senha não é só entregar. A senha é entregar e confiar. confiar. E Confiar. aí, a soma de entregar mais confiar é igual a ele fará. Meu Deus. Meu Deus, Kleber. E olha, Kleber, tem pessoas aqui nessa live que estavam Ei, precisando ouvir isso, Kleber. Pessoas que nessa live elas estão fazendo prova de Deus aqui. E sabe, uau, essa semana eu creio que o Senhor vai começar a responder pessoas aí. uau, E uau. Kleber, uma coisa que muitas pessoas deveriam entender. Você pode perceber que quando Deus decide julgar a idolatria de Israel e Deus começa a tratar com o povo, perceba que quando Deus levanta Elias, os céus estavam fechados para uma nação, mas É, havia pessoas específicas que estavam vivendo coisas que outros não estavam. A uau. viúva, Uhum. ordenei uma viúva que te sustente. É. Os céus estavam fechados para uma nação, porque Deus estava tratando com uma nação. Mas havia uma mulher, que essa Uau, mulher, a vida dela diante de Deus, dava respaldo para que ela experimentasse algo que uma nação inteira não estava experimentando. E por que isso? Porque há sempre uma mensagem, Kleber. Há sempre uma mensagem transformadora para aqueles que querem andar em linha com a palavra de Deus. repete aí, Silvio. Há Há, há, sempre. há sempre uma mensagem que os céus quer dar para aqueles que querem andar em linha com a palavra de Deus. Uau. Sensacional. Kleber, você Verdade. não acha que naqueles dias saiu um comentário ali? Todo mundo não tem, mas há uma viúva pobre que essa mulher não está faltando farinha, nem está faltando óleo. Você não acha que o comentário saiu, não, Kleber? Ei! É, E é. por que, Kleber? Ela recorreu para o profético. Uhum, 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 Essa uhum. mulher recorreu para o profético. Muitas viúvas havia em Israel, mas Deus mandou para uma específica. Existia Quando o muitas prof... viúvas. Velho, Então, então a questão não era ser viúva. Entendeu? Porque viúva existia outras. a questão é, nós queremos alimentar o profético? Uh, uh. Nós Se o queremos profético realmente? bater a porta, vai ser bem Meu recebido. amigo, é o primeiro bolo de farinha que eu vou fazer para o profético, rapaz. Uau! Uau! Aquela mulher tem um entendimento incrível. Uau! Kleber, assim que a palavra foi lançada, Kleber, ela viu uma oportunidade de honrar, Kleber. Faz Uau! primeiro para mim, e assim te diz o Senhor: a farinha da tua casa vai se multiplicar e o azeite não vai faltar. E observe, Kleber, que a prosperidade não veio de um financiamento de um banco, não veio de um empréstimo. Deus prosperou do que ela tinha. Vamos pegar esse gancho aqui, Silvio, e vamos voltar na outra viúva, a do azeite. Volta
que para ela faz lá. quando o marido morre? Vai procurar o profeta. Ela reivindica a palavra que estava Oh, sobre ela, não com meu imposição, Deus. Reivindica a não palavra que estava. estava Isso. sobre ela. E Kleber, são 20 anos que eu oro dizendo, Senhor Deus, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei o que o Senhor falou comigo há 20 anos atrás. E Kleber, as profecias e os sinais de Deus não têm deixado de existir nem sobre a minha vida, nem sobre a minha casa, nem sobre o nosso povo. Oh, Então, assim, agora eu vejo que uma geração. Você falou algo aqui para mim que é uma chave, viu, Silvio? Reivindica as palavras que estão sobre ele. O problema é que nós temos uma geração que já não lembra mais qual é a palavra que está sobre ela. Como é que vai reivindicar? é aí que está, Kleber. É aí que está, Kleber. É aí que está, Kleber. Porque, Kleber, nós somos um ventre e esse ventre precisa ser carregado de palavras proféticas. Sabe, quando Maria recebe uma palavra, ela não quis entender como aquilo iria se cumprir, ela simplesmente diz para o anjo que se cumpra em mim a tua palavra. Yes. Ela tomou aquela palavra, ela não tentou dar uma ajudinha a Deus e ela se moveu por aquilo que ela ouviu. Uau. Sabe? E isso é o preocupante, porque nós não estamos vivendo dias, Kleber, em que tem existido a ausência de Deus, em que tem existido a ausência de bons pregadores, em que tem existido a ausência de unção. O que está faltando nesses dias são ventres que queiram carregar a palavra, porque quando o culto termina, você pergunta o que foi pregado, foi top, mas ninguém lembra. É. Gente, o que eu vou falar para vocês aqui. Marca um amigo seu aí, que eu tô sentindo que esse negócio ainda vai pegar fogo. Marca alguém aí que você gostaria que escutasse essa palavra. O Espírito Santo vai te lembrar de alguém. Marca ele aí. Marca aí. Não é porque a gente está querendo audiência, não, porque nós estamos pouco nos lixando para isso. A nossa questão é que aquilo que está sendo liberado precisa tocar alguém. E disso a gente não abre mão. Então marca alguém aí. Vai, marca alguém aí, porque eu acho que a coisa vai pegar fogo aqui. Meu Jesus, você entrou num ponto aí, Silvio, violento, velho. Violento, né? Vamos lá, marca alguém aí. Porque o que acontece? Volta aí, Silvio, volta aí, que Deus vai pegar alguém aí. Tá ficando bom. Aleluia, aleluia. O que está faltando não sabe, realmente como nós vamos reivindicar uma palavra, como que nós vamos reivindicar uma profecia. E interessante, você tocou num ponto. Semana passada eu ministrei em Águas Formosas e ministrei em Atibaia, e Deus me deu essa palavra de Maria, né? Ela, quando o anjo dá para ela o relatório todo, ela responde o anjo da seguinte forma: sou serva do Senhor, que se cumpra em mim, que se cumpra em A sua mim palavra. a sua palavra. Ponto. Aleluia. Sabe, o que nós estamos precisando esses dias é de homens e mulheres com essa mentalidade. Aleluia. Eu sou servo do Senhor, que se cumpra em mim a sua palavra. Eu sou servo do Senhor, que se cumpra em mim a sua palavra. Eu não vou deixar a sua palavra ir procurar outro endereço. Ei! Não deixa a palavra de Deus encontrar outro endereço, meu irmão. Não deixa uma profecia que está pairando a teu redor e querendo repousar sobre você, sobre sua casa, sobre seu ministério, sobre sua empresa, sobre sua família, encontrar outro endereço. Não, para aqui. Eu sou serva do Senhor, eu tenho direito. Eu reivindico esse direito que se cumpra em mim. Ei! Que se cumpra em mim. Se você vê uma palavra passando aí, meu irmão, não deixa ela chegar, tocar o interfone do vizinho. Não deixa o vizinho pegar a outra. Essa é sua. Que se cumpra em mim
Sou serva do Senhor, que se cumpra em mim. Se existem servos e servas do Senhor essa manhã, eu te dou uma palavra profética. Começa a tomar posse daquilo que está sendo liberado. Começa a tomar posse daquilo que Deus está fazendo. Existe uma graça. Isso, Espírito Santo. Entra aí agora. Ei! Nós somos servos do Senhor, que se cumpra em mim. Que se cumpra em mim. Meus irmãos, quantas palavras tem sobre essa nação? Quantas palavras tem sobre o ministério? Quantas palavras tem sobre nossas vidas? Deus, não vá para outro lugar, que se cumpra em nós. Ei! Ei! Alguém toma posse aí, meu Deus do céu. Sabe, Kleber, os tempos têm passado, as estações têm passado, mas a palavra de Deus permanece sendo a mesma. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Ele é o Senhor, Kleber. Ele é o Senhor. O que tem nos faltado nesses dias, Kleber, é voltarmos a ter fome da palavra novamente. Nos agarrarmos a cada palavra, Kleber, porque nós somos frutos de palavras liberadas, né? Eu sei que nessa tarde, Kleber, essa palavra pode mudar o destino de alguém que está nos assistindo aí. Sim. Pode. Está mudando. O Senhor vai fazer isso. Ei, Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, alguém tem que lembrar que... Eu fico imaginando aqui, está vendo meu coração, Silvio? Quando o exército de Israel começou a rodear Jericó. Silêncio. Todo mundo em silêncio. Eu imagino Raabe abrindo a janela. Ei! Eu imagino Raabe abrindo a janela assim, em cima do muro, e falando assim: uau! Estou percebendo que a profecia, a palavra que eu recebi, vai se cumprir. A palavra... Ei! Está chegando a hora. Estou sentindo que tem algo rodeando a cidade. Isso que está rodeando a cidade tem algo rodeando sua vida, tem algo rodeando seu ministério, tem algo rodeando sua casa. Sabe uma coisa? Dá uma verificada para não ver se é aquela palavra que foi lhe prometida pelos espias, pelo profeta, pelo pastor, pelo Senhor em sonhos, por revelação. Começa a observar. Abra a janela hoje. Imagina o Raabe olhando e falando assim: peraí, é a palavra. Está se aproximando o dia. Meu Deus, vai lá, Silvio, manda ver aí. Algumas pessoas que estão nos assistindo aí vão ter que voltar lá agora à tarde e dizer: Senhor, eu tomo posse da palavra que eu havia abandonado. Eu havia dito que eu não queria mais ministério, que eu não queria mais isso. E o Senhor está dizendo o seguinte: você voltou a viver ministério, mas você abandonou a palavra que eu liberei sobre a sua vida lá atrás. Sabe, Kleber, momentos, Abraão, houve alguns estágios que Deus vinha e falava com Abraão, firmando cada vez mais a aliança de Deus com Abraão. Em cada passo, em cada avanço, Deus firmava essa aliança. E todos nós sabemos que essa aliança de Deus com Abraão, ela era firmada na palavra de Deus. Deus dava uma palavra. Olha, Abraão, eu farei isso com você. Olha, Abraão, eu farei isso com você. E sabe, irmãos, não adianta querer viver ministério se você é alguém que não firma a sua vida nas palavras que Deus falou. As palavras que repousam sobre a sua vida. São essas coisas que vão sustentar você. Kleber, existem profecias, Kleber, que eu carrego na minha vida desde os 20 anos de convertido. Elas estão borbulhando dentro de mim, Kleber. Profecias que eu ouvi há 20 anos atrás, Kleber, elas estão se cumprindo hoje, sabe?
A gente está falando aqui de testemunho, eu vou abrir parêntese aqui, porque é muito, muito curto o tempo para a gente falar, mas quando eu saí da cadeia, minha primeira saída no semiaberto, tiveram que fazer vaquinha para me dar cueca, porque eu não tinha uma cueca para vestir. E eu lembro que nesse processo, Deus começou a abençoar a gente, eu e Marcele, a gente tomou a decisão de construir a nossa casa, e com muito esforço ela pagava as prestações aqui do terreno, né, que a gente construiu. Eu lembro que um dia a gente parou aqui na porta de casa, era só o terreno, e a gente disse assim, como é que a gente vai construir essa casa se a gente não tem dinheiro? Eu lembro que eu ouvi Deus falar assim, vá na São Luís e compre o material que você está precisando. Eu disse, amor, a nossa vida nunca foi moleza, não é hoje que vai ser. E a gente foi lá, comprou o material e começamos a nossa casa. Quando deu essa semana, 14 anos depois, eu estou sentado aqui na mesa, nessa mesa onde eu estou. Samir sentou do meu lado. Deus disse assim, você já percebeu que o que eu lhe prometi eu cumpri? Uau! A sua casa está pronta. Chame Uau! sua filha, leve ela lá para fora da casa, sente com ela e testemunhe para ela o que eu fiz. Porque a sua filha, ela precisa saber o que eu fiz na vida de vocês. Uau! Os seus filhos vão precisar carregar os testemunhos do que eu fiz na vida de vocês. E eu chamei Samília, ela meio que sem entender, coloquei uns blocos no terreno de frente, sentei, mostrei a casa a ela e disse, olha papai, há 14 anos atrás, um dia papai e mamãe sentou aqui na frente desse terreno Meu pai. e a gente não tinha recursos para construir isso aqui. E olha o que Deus fez hoje, 14 anos depois, né? A Igreja do Sertão, Deus disse, coloca os missionários no carro e envia para lá. E eu não tinha dinheiro para mandar nem a cesta básica, dei só o dinheiro do combustível. Assim que eu enviei os missionários para o sertão, quando chegou lá, Judson me passa um contato aí de um filho ministerial de Judson, até Fabinho, né, que joga no Ceará, jogador profissional. Fabinho estava ofertando uma semente para iniciar a Igreja do Sertão, uma semente considerável, né? No mesmo dia, outro filho ministerial chega e oferta um carro para a Igreja do Sertão. Moral da história. Hoje nós temos um templo construído no meio do deserto para servir pessoas no sertão, né? Nós temos uma base de missões em Valência, como você conhece, né, Kleber, que a gente tem escolas ali que trata com pastores, com líderes, serve também a nossa igreja, fruto de um lugar, de uma palavra que eu me agarrei e essa palavra não vai parar em mim, Kleber. Os meus filhos, eles irão usufruir daquilo que Deus falou comigo. Em nome de Jesus. O óleo que escorre do cabeça e toca barba, que é o sacerdócio, vai tocar todo o corpo. Eu digo sempre lá para os nossos líderes, eu digo, vocês são sabidos. Aí eles perguntam, por que, apóstolo? Eu digo, porque a promessa Deus fez a mim, mas a herança é de vocês. Meu filho, a coisa é violenta, velho. Nós precisamos crer, né, cara, nas palavras, nós precisamos crer naquilo que Deus fez. Precisamos crer naquilo que Deus está fazendo. Não podemos perder de vistas, né? E também entender que a história com Deus não se constrói de braços cruzados esperando que dia que Deus vai fazer. Não é verdade, Silvio? É. História com Deus não se constrói de braços cruzados. Não, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não vai nessa, não. Não acredita na musiquinha aí, não, viu? A musiquinha que fala, quem tem promessa não morre. Sei o quê. Isso aí é música, é licença poética. Pode cantar, não tem problema. Mas tem gente que já foi sem a promessa se cumprir. Ou não teve promessa e pensou que tinha, ou não entendeu como funciona
o projeto de vida com Deus, a trajetória. Deus me deu uma palavra, meu filho, eu não vou cruzar os braços aqui e vou esperar. Ele falou, não é assim não. Deus prometeu o povo lá no Egito que ia levar para uma terra que mana leite e mel. Só que Deus não arrebatou ninguém e jogou lá em Canaã, não. Teve que andar. Teve que andar. Teve que andar, teve que comer maná, teve que ver mar vermelho abrir, teve que... Ih, meu irmão, Jordão teve que baixar as águas. Pô, doideira, tem que andar, sol quente, frio de noite, montar a tenda, desmontar a tenda. Ah, mas Deus não prometeu? Ele prometeu, ele fez a promessa, mas ele não vai conquistar para ninguém, a conquista é nossa. A promessa é de Deus, a conquista é sua. A promessa de Deus, a conquista é nossa. Deus está prometendo, mas você precisa conquistar, né? E no processo de conquista, meus irmãos, você precisa entender coisas fundamentais, né? Vida com Deus, não abandonar a palavra, como nós disse aqui, relacionamentos. Tem coisa mais incrível do que relacionamento, assim, para colaborar com aquilo que Deus nos prometeu. Relacionamento, né? Quero aproveitar aqui e nós teremos a nossa conferência esse ano, Filhos do Leão, na Bahia. Uma boa oportunidade, meu irmão, para você estar em lugares de relacionamento, né? Lugares de mesas, lugares de relacionamento, encontrar com pessoas que você pode acrescentar na sua vida ministerial, que pode acrescentar na sua vida espiritual, na sua trajetória com Deus, né? Então, tem contato aí? Tem alguém aí? Você pode colocar o contato para a gente fixar aí? Deixa eu ver se nós da conferência. E sua expectativa também, esse ano vai estar todo mundo, leão, filhote, leoa parida, leoa grávida, vai estar tudo esse ano, não vai escapar ninguém, né? Esse ano vai estar a manada toda, né? Vai estar a selva inteira, meu filho. A gente está muito feliz, né, Kleber? Eu sinto que tem algo profético acontecendo, até porque a conferência Filhos do Leão, ela surge quando Deus tira Júdice do Brasil. Eu não queria mais fazer conferência e Deus disse, você vai fazer, o nome é Filho do Leão, você vai chamar Kleber, Luizinho, Gosto. E agora, né, aonde nasceu a conferência Filho do Leão, Júdice vai estar com a gente e isso é um marco para a gente, né, estar com o nosso pastor, com o nosso pai espiritual. Uau, vai ser Vão ser poderoso. dias assim de muita ativação. A conferência vai começar numa quinta-feira, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Vão ser 4 dias. Dia inteiro? Domingo o dia inteiro. Sábado, o dia inteiro. Sábado, o dia inteiro. Domingo, o dia inteiro. A gente só vai parar quando a gente vê a Bahia incendiada pela glória. Eu só quero pular, meu. Eu só também quero mergulhar. Tô igual os 300 de Gideão. Ou beber igual um cachorro. Eu vou te falar a verdade, meu parceiro. Eu vou estar aqui em lágrimas, me derramando, né? Porque eu tenho certeza que vai ser um tempo de restauração, de cura, de cumprimento também de muitas palavras que estão sobre a Bahia. A gente percebe que depois que está se aproximando da conferência, os céus da Bahia já mudou, né? Uhum. Os céus aqui estão outro. E eu acredito que vai ser um tempo de muito decreto sendo liberado. A Bahia é o ventre espiritual do Brasil, tem muita coisa para acontecer aqui, né? Depois de tanta coisa acontecendo com a Bahia, né? Os problemas de segurança, de tudo, eu tenho entendido que o caos é a matéria-prima para o avivamento. Uau. Então, nós vamos viver algo violento aqui. A gente está orando, jejuando por vocês, pedindo que o Senhor possa dar graça a vocês aqui, usar vocês com muito favor. E vai ser poderoso. Vai ser poderoso, Kleber. A nossa conferência, Filho do Leão, eu vou... Neidinha, coloca a data para a gente aí, Neidinha. Você que está ao vivo com a gente aí. E o contato de Tamires aí para a gente fixar. Vai ser poderoso, viu, gente? Vai ser poderoso. Meu conselho para vocês, que pode, invista nisso, esteja perto,
Na verdade, eu vou falar para você a verdade, viu, gente? A crente, depois que a pessoa converte, ela acaba mudando algumas coisas que eu acho, né? A gente vivia para chegar sexta-feira e ir para balada, vivia para chegar sábado e ir para o show, e depois de converte, a gente vai ficando meio que estranho, né? Meu irmão, essa é a nossa vida, é beber do vinho novo, É é isso aí. estar em ambientes proféticos. Eu conheço muitas pessoas. A minha vida é fruto de ambiente profético e relacionamento. Meu ministério é fruto de ambiente profético e relacionamento. É claro que a gente sabe que algumas pessoas não têm condições, mas aqui, quando você puder, meu irmão, entra para dentro. Chega junto. Vou fixar aqui, ó. De 26 a 29 de outubro, contato 759-8807 ou 8187-0079, Tamires. Eu tenho certeza, Cláudia, que vai ser um tempo poderoso. Queria convidar aqueles que estão conosco aí para estar com a gente nessa live ou nessa conferência. E vai ser poderoso, tá bom? Vai sim. Bênção demais, Silvio. Foi muito bom. Nós já liberamos algo aqui. Você que foi abençoado, pega essa live, manda para alguém. Nós estamos gravando, né? Essa live aqui, ela vai para o canal, para o meu canal no YouTube. Depois, se você quiser pegar, ela vai para o canal no YouTube, vai ficar lá. Eu tenho certeza que vai abençoar. Foi muito poderoso aqui. E, meu irmão, daqui uns dias estamos juntos. Tá bom, meu parceiro. Te Daqui amo. uns Muito dias obrigado aí estamos pelo juntos. tempo. Tá com você é um presente. Você sabe o quanto eu te amo, Cléber. Aleluia. Você, a Adriana, as Presente para nós. crianças e o núcleo são um presente de Deus para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos avançar em nome de Jesus e nos encontramos logo, logo. E Amém. quero encontrar uma galera que está aí, viu? Vamos nos ver debaixo dessa nuvem profética aí. Vamos nos ver nesse ambiente profético e vamos que vamos. A Bahia é especial, né, meu filho? Baiana é outro nível, né? Tô te esperando aqui, viu? Com a acarajé, uma Ei, muquequinha. não, Vamos eu pra tenho que comer cima. acarajé, velho. Pensa num cara que tá com vontade de comer acarajé. Tô com vontade de comer. Aí, a Adriana tá mandando um abraço pra você aí, ó. Amém. Amém. Legal. Adriana Amém. Boas, a Adriana também tá mandando. Deus abençoe todo mundo. Parceiro, vamos que vamos. Deus Vamos. Te amo. abençoe. Fica com Te Deus. amo. Com Deus, Deus abençoe. Gente, Deus abençoe.